Crianças doentes, muito desnutridas e sem atendimento médico. O Fantástico passou 2 semanas dentro da terra Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, e constatou um cenário desolador. Garimpeiros destroem a floresta amazônica, contaminam suas águas e espantam a caça e a pesca, principais fontes de alimentação dos povos tradicionais. E quando os indígenas precisam de socorro urgente, faltam até remédios. A reportagem especial que a gente vai ver agora é dos repórteres Alexandre Rissayasso, Alexandre Pereira e Valério Oliveira. No meio da Amazônia, o flagrante de um crime. Garimpeiros ilegais estão em ação, em busca de ouro. Olha só onde está a balsa. Perto, mas muito perto mesmo, desta aldeia do tradicional povo Yanomami. Eles vivem na maior reserva indígena do Brasil. São 9 milhões de hectares dentro da floresta amazônica, uma área enorme, do tamanho de Portugal. Este ano, fotografias de meninas e meninos muito magros, desnutridos, correram o mundo. Um pequeno retrato de um colapso gigantesco. Nossa equipe desembarcou em solo Yanomami no dia 4 de outubro. Foram 2 semanas registrando o descaso com a saúde desse povo, em especial com a das crianças. Quais as causas desse problema sem fim? A explosão do garimpo? A malária? O atendimento ou a falta de atendimento médico? O Fantástico recebeu esta carta convite da Associação Utucara, a maior representante Yanomami, e do CONDIZE, o Conselho Distrital de Saúde Yanomami, que tem, entre suas atribuições, fiscalizar o atendimento nas aldeias. Convidamos vocês, se tinha teste de Covid, tinha vacinas. Nós estamos sofrendo nas aldeias, precisamos alguém, equipe, filmar e demonstrar a realidade. O trabalho da imprensa consegue revelar o que acontece no interior da floresta. Os Yanomamis estão sozinhos, invisibilizados na floresta. Na reserva, vivem cerca de 30 mil indígenas, em mais de 300 comunidades. Por causa da força da água, os indígenas improvisaram algumas cordas, para dar um mínimo de segurança. Vai contar com a ajuda do Júnior. Júnior Yanomami, o presidente do CONDIZE, o Conselho Distrital de Saúde, nos acompanhou. Estivemos em 3 comunidades: Surucucu, Reveteu e Charuna. Remédio, água, um pouquinho para descer. Surucucu tem posto de saúde e hospital de internação, com capacidade para 20 pacientes. Indígenas de 23 comunidades têm que vir para cá quando precisam de socorro. No dia em que estivemos aqui, faltavam remédios e sobravam leitos, mesmo tendo muito indígena doente nas comunidades, segundo as lideranças Yanomami. Em toda a reserva, a responsabilidade pelo atendimento é da SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e do DICEI, Distrito Sanitário Especial Indígena, ambos ligados ao Ministério da Saúde. Esta é a sala de internação do posto de saúde de Surucucu. A gente percebe que a estrutura é bem precária. O chão é de terra, as paredes são de madeira e as telas estão rasgadas. Aqui, os pacientes acendem pequenas fogueiras como essa, que já está se apagando. O motivo é para se proteger do frio da noite e também dos mosquitos. O medo é do mosquito que transmite a malária. Este menino tem 2 anos e chegou ao posto com mais de 39 graus de febre. O peso, 9 quilos. Estava tão fraco que mal conseguia ficar em pé. A mãe contou que a família vive em outra comunidade, a 60 quilômetros de Surucucu, e que lá não aparece um agente de saúde há pelo menos 8 meses. E que depois de pedidos insistentes das lideranças indígenas, ela e o filho foram trazidos no único helicóptero que presta socorro na reserva inteira. O diagnóstico do menino: malária e desnutrição. Seguimos para a comunidade Reveteu, onde o acesso é mais difícil. Não há posto de saúde nem hospital. Aqui encontramos crianças bem magras e com a barriga dilatada, grande.
revela uma possível infestação de parasitas ou uma possível síndrome de malabsorção, que é quando o intestino não dá conta de absorver os nutrientes, então ele distende, ele produz bastante gás. Conversamos com os líderes de RVTU. Júnior Yanomami foi nosso tradutor. Tem desnutrição, pneumonia, tem malária aqui. A malária tem avançado de maneira persistente na terra Yanomami, são mais de 16 mil casos só esse ano. Lembrando que há 30 mil indígenas na reserva. Quanto mais desnutrida a criança é, maior a chance dela ter infecção por qualquer causa, pode ser respiratória, intestinal. O povo de RVTU reclama da falta de atendimento médico. Várias crianças morreram, várias mães sofreram. A gente quer saúde aqui. Não é de agora que os Yanomami sofrem com uma série de doenças. O missionário Carlos Aquini conheceu os indígenas em 1965. Morou com eles durante 30 anos. Lembra, com tristeza, das consequências trágicas provocadas pela construção da Transamazônica e a chegada de milhares de pessoas a partir de 1970. Começaram a estourar as epidemias, uma atrás da outra. Eu ainda tenho pesadelos até hoje. É uma coisa terrível. Através da estrada, garimpeiros começaram a entrar. A crise sanitária teve início na década de 80, quando houve a primeira corrida do ouro. Quase 40% da população faleceu, consequência dessa invasão do território, pelo espalhamento de doenças. E desde esse episódio, as coisas não se estabilizaram mais dentro da terra Yanomami. Atualmente, estimativas apontam para a presença criminosa de 20 mil garimpeiros. Repetindo, a reserva tem 30 mil indígenas. A presença dos garimpeiros é constante. Mais uma embarcação com 2 garimpeiros, passando bem devagar por aqui. Estudamos ali 19 comunidades e detectamos a presença de altos níveis de mercúrio no cabelo dos participantes. As populações tradicionais vão ser afetadas por intermédio do consumo do pescado contaminado. O garimpo, quando entra, a primeira providência é provocar um desmatamento da floresta. O impacto é diretamente nas fontes alimentares dessa população. De 2019 para cá, os garimpos são a principal causa do crescimento expressivo do desmatamento na terra Yanomami. O aumento chegou a 140%, segundo o IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Esse desmatamento tem se concentrado de fato nessas regiões ao longo dos rios, e aí tem uma série de consequências de problemas de saúde pública também que pode afetar por conta dessa atividade ilegal. Em outro ponto da floresta, encontramos o pior cenário de toda a viagem. Esta é a comunidade Charuna. Os líderes contam que alimentos vindos da caça e da pesca são raridade e que as refeições se resumem basicamente a frutas, verduras e mandioca. Aqui também não tem posto de saúde. Os indígenas bebem a água dos rios e não há saneamento básico. Nos últimos 5 dias, 2 crianças morreram aqui na comunidade com suspeita de malária. Em sinal de luto, os familiares molharam os rostos com as próprias lágrimas e não limparam mais. Em Charuna, acompanhamos com o apoio do Greenpeace uma missão da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Por determinação das autoridades de saúde, este técnico de enfermagem ficou com a nossa equipe nesta parte da viagem e cuidou de adultos e crianças. Mas o problema é que não há medicação suficiente para atender toda a comunidade. Faltam testes de malária e remédios para o tratamento da doença. E a única medicação disponível é a dipirona, usada para aliviar as dores e a febre. Malária, que é uma doença facilmente controlável, né? Tem remédio, tem tudo para ser controlado, basta ter gente e vontade, né? E a gente não vê isso acontecendo. O Estado está ausente, ele está incapaz, inoperante. Em junho do ano passado, o governo federal enviou 39.500 comprimidos de cloroquina para o povo Yanomami. Era para o tratamento da Covid-19, mesmo sendo um remédio comprovadamente ineficaz contra a doença. A cloroquina é comprovadamente eficaz contra a malária, mas os Yanomami dizem que estão há pelo menos 6 meses sem receber o medicamento para combater a doença. A falta do medicamento está matando o povo Yanomami. O governo não manda profissionais para a comunidade. Demora muito para atender a população e remover um paciente grave. O que antes era só possível ver em poucas fotos,
Agora, com as imagens que fizemos aqui, fica evidente a grave situação das crianças de Charuna. A pesagem comprova. 8 anos. Quantos quilos? 11 quilos. 6 quilos. Muito abaixo do que é considerado normal para o desenvolvimento de uma criança. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, meninos de 8 anos devem pesar cerca de 25 quilos. De 2 anos, 12 quilos. Claramente são crianças que estão desnutridas. O que corta o meu coração como pediatra há 30 anos é esse olhar triste. Uma criança, quando está triste, tem algo de muito, muito errado. Porque criança é feliz. Também mostramos as imagens para o pesquisador da Fiocruz. São imagens tristes, né, que comovem realmente por ver crianças naquela situação. A associação de parasitismo intestinal com desnutrição, fome, anemia, provoca um impacto, né, no sistema imunológico e a criança fica mais suscetível a ter outras doenças infecciosas. É um ciclo vicioso que a gente precisa romper, nutrindo bem essas crianças e combatendo esses processos de infecção. O pesquisador da Fiocruz coordenou um estudo, divulgado no ano passado, que revelou 8 de cada 10 crianças Yanomami têm desnutrição crônica. Uma desassistência total no que diz respeito à legislação indigenista, à legislação ambiental. Cria-se um cenário perfeito para que o caos sanitário seja instalado e seja mantido. Cobramos explicações das autoridades que têm que cuidar da saúde indígena. Em nota, o Ministério da Saúde disse que realiza a suplementação profilática, ou seja, para atenuar e prevenir a desnutrição, com ferro, ácido fólico e vitamina A, e que entrega sachês de suplemento alimentar para crianças com déficit nutricional. Estamos trabalhando fortemente nessas regiões onde há um índice considerável de pessoas nessas condições de desnutrição, para que a gente possa, em um curto espaço de tempo, apresentar índices melhores. É de Charuna, onde encontramos dezenas de crianças desnutridas, a imagem do começo desta reportagem, da balsa de extração de ouro, muito perto da aldeia. A Polícia Federal vem intensificando as ações contra os garimpeiros dentro da reserva. No mês passado, o alvo foram 5 garimpos. Alguns tinham internet, televisão, mercadinho e lugar reservado para receber prostitutas. Os policiais destruíram tudo. Um suspeito foi morto durante a operação. O caso está sendo investigado. O garimpo do ouro e da cassiterita já invade grande parte da terra Yanomami. A cassiterita é o principal minério do estanho, usado na fabricação de componentes eletrônicos. A extração é feita principalmente abrindo estas crateras enormes na floresta. É mais barata para os garimpeiros a extração da cassiterita do que a do ouro e também por ela ser mais abundante. Em torno de 300 toneladas por mês é extraída do estado. Geralmente essas ações elas são patrocinadas por grupos econômicos que possuem condição de sustentar a logística da atividade. E a gente sabe que exige, sim, um financiamento por trás dessa atividade ilegal. Um motor desses, por exemplo, custa R$250 mil. Neste enorme garimpo, uma situação inacreditável. Olha só, ele fica ao lado de um posto de saúde e de uma pista de pouso para aeronaves que trazem medicamentos. Só que a pista também era usada pelos garimpeiros. O avião deles foi queimado pela Polícia Federal. Além disso, os indígenas daqui, da comunidade Romoche, também convivem com cenas assim. Do lado do posto de saúde da CESAI, tem essa casa aqui, que a gente vê que tem uma estrutura bem precária. Buracos na parede, no telhado e também um mato que está bastante alto. Só que nesta casa funciona o hospital de internação para a comunidade indígena. Aqui, água para beber vem principalmente do rio. E como nos outros lugares que visitamos, faltam medicamentos. Dá para funcionar um hospital nessa casa? É o que a gente tem no momento. É difícil porque a gente quer poder fazer mais e a gente não tem como. O Ministério da Saúde informou que o povo Yanomami conta com 807 profissionais, uma casa de saúde indígena, 37 polos base e 78 unidades básicas de saúde, que até outubro deste ano foram realizados mais de 620 mil atendimentos. Para chegar a esse número tão alto, o Ministério somou todos os procedimentos,
desde uma ida ao psicólogo, ao dentista e até quando um farmacêutico prestou alguma assistência. Disse ainda que nos últimos 3 anos, o governo federal enviou mais de 216 milhões de reais para aquisição de bens, insumos, medicamentos, contratação de recursos humanos, entre outros. O Ministério citou dificuldades logísticas e climáticas, e o coordenador do Distrito de Saúde Indígena Yanomami também culpou a pandemia pelo atraso em obras e na entrega de medicamentos. Nós temos a noção e a convicção que precisamos melhorar muito em relação a alguns pontos, mas isso não é uma realidade de toda a reserva Yanomami. Ele ainda culpou os próprios indígenas de alguns territórios pela dificuldade de atendimento. A permanência da equipe é uma situação muito delicada. São comunidades onde alto índices de, como eu posso lhe dizer, de ameaças à equipe. Este mês, um crime violento na região foi denunciado e está em investigação. Garimpeiros teriam assassinado a tiros 2 indígenas isolados dentro da reserva em Roraima. No mês passado, 2 meninos Yanomami de 4 e 5 anos morreram afogados, também em Roraima. Eles foram sugados para o meio do rio por uma draga de outro grupo de garimpeiros. Quando não tem invasão, os nossos crianças estão saudáveis e brincando com saúde. Sem invasão, as nossas crianças não vão morrer. O menino de 4 anos que morreu afogado tinha malária. O de 5 anos também estava doente. Sofria de desnutrição. Tirando as comunidades de perto do garimpo já é um bom caminho, que eles consigam produzir mais, né, e se sustentar com o que produzem. São mais chocantes, né? Um cenário que nos leva a pensar numa possibilidade de extinção da cultura Yanomami tal como nós a conhecemos. Eu não quero mais chorar, não quero mais perder as minhas crianças, meus netos aqui.